Amém? Filipenses capítulo 3, você encontrou? Localiza aí o versículo 10. Filipenses capítulo 3, verso 10, está escrito assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você pode orar por essa pessoa que está do seu lado e por você, pedindo o Espírito Santo para vir com graça e favor, que essa palavra realmente ela cumpra o propósito na nossa vida nesta noite. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua soberania. Ó Deus, e agora nós nos rendemos, nos curvamos ante a Tua palavra. Essa palavra que é a verdade, que é, ó Deus, aquilo que norteia a nossa vida, que é aquilo, Senhor, sobre o qual nós fundamentamos a nossa existência. E eu oro, ó Deus, por mim, por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, que aquilo que de porção dessa santa palavra o Senhor reservou para nós, que venha com autoridade sobre a nossa vida neste lugar, e que ela possa cumprir o propósito para o qual o Senhor a envia, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, quando a gente lê o Salmo 139, o versículo 16, a Bíblia diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quando a gente lê este texto, nós encontramos, na verdade, com a Bíblia nos dizendo que Deus tem um plano personalizado para cada ser humano, para cada um de nós. Deus tem um plano personalizado para mim e para você. Você pode dizer amém? Mas mesmo com esta verdade estabelecida, nós aprendemos também nas Escrituras Sagradas que Ele, o próprio Deus, deu também a todos os seres humanos o privilégio de construir, de escrever a sua própria história. Claro, a vontade de Deus é que essa escrita nossa, é que esta construção nossa seja conforme a vontade dEle, conforme o plano divino dEle para as nossas vidas. E eu quero te dizer que, independente se a pessoa é cristã ou não, essa história trata-se de uma história eterna. Nós não estamos construindo, escrevendo uma história apenas baseado ou em relação ao tempo de vida que viveremos aqui. Isso é uma história eterna, algo maravilhoso, mas que também precisa ser visto com a tamanha ou grande responsabilidade que se exige, porque nós estamos falando de algo eterno. E para escrever essa história, queridos, eterna, o tempo que cada um tem é exatamente o tempo de vida aqui na terra, que nós sabemos varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vive muito, morre quase aos 100, depois dos 100, mas tem pessoas que não chegam nem aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Tem muita gente hoje no nosso meio aqui que talvez passou dos 40 e já tem uma convicção que já está de ladeira abaixo. Que a qualquer momento o negócio pode terminar, a história pode acabar. E já tem aqueles que já passou dos 70 e está com uma empolgação tão grande que você olha e parece que vai chegar a 120. É essa diferenciação que existe de pessoa
por pessoa ou para a pessoa. E nós, queridos, aprendemos com a Bíblia que a nossa vida, ela é feita de ciclos. Ciclos. E são inevitáveis os ciclos na nossa vida. E é algo interessante a gente entender hoje, que se a nossa vida é estabelecida por ciclos, nós precisamos aprender a conviver com eles. E eu quero te dizer que quando nós aprendemos isso, é algo libertador. Quando nós entendemos que a vida, ela é feita sobre ciclos ou de ciclos. O dia que a gente entende isso, é algo libertador. O tempo, queridos, está entre as coisas que uma vez perdida, não se recupera mais. Se tem uma coisa, esse minuto, que se você olhar no relógio agora, o ponteirinho está passando. Se você perder ele, esquece. Você nunca mais o recupera. Esse momento que nós estamos aqui agora, esta reunião, é único, é única. Jamais você terá a oportunidade na sua existência de participar de uma reunião como esta aqui agora, de ouvir esta palavra. Ela é única. Eu posso em outras ocasiões ministrar sobre o mesmo tema, mas a essência vai ser diferente. O que Deus está trazendo ao nosso coração aqui agora, neste momento, é único, porque é esse o tempo para esta palavra, para esta unção, para esta porção dessa palavra que Deus trouxe, para nós. É hoje, é agora. Percebe? Então, se nós perdemos o tempo, nós não recuperamos. Algum dia você já parou para pensar sobre a questão do tempo ser dividido em fatias? Qual é a relevância que isso tem para as nossas vidas? Porque encerra a hora, encerra dia, encerra semana, encerra-se meses, semestres, anos, décadas, e nós vivemos convivendo com isso, mas muitas vezes parece que a gente não tem entendido a extrema relevância que essa divisão do tempo em fatias tem para as nossas vidas. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque com as fatias do tempo, Deus determina os ciclos da nossa vida, da nossa existência. Amém? Está comigo nisso? E eu gostaria de te levar a pensar sobre uma divisão simples. Minutos, hora, dia, semana, meses e ano. Foque só nisso. Esqueça o resto. Esqueça as maiores fatias. Quando você volta para as Escrituras Sagradas, lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos o próprio Deus, o Senhor, se movendo na criação, usando exatamente o tempo em fatias. Você acha que isso é interessante ou não? Quando você lê o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus, em cada dia, Ele completava parte da sua criação. Quando chegava a noite, Ele parava. E assim Deus fez do primeiro ao sexto dia, e então você vai ver a Bíblia dizendo que no sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra. Percebe? É Deus se movendo nas e através das fatias do tempo. E nós, queridos, precisamos entender ou aprender a enxergar essas fatias, essa divisão do tempo, como ciclos que têm começo, meio e fim, como é tudo na nossa vida. Não é verdade? Você nasce, cresce e morre, o ciclo geral da sua vida. E em cada ciclo, que é uma fatia de tempo que Deus te proporciona, Ele precisa e tem, você querendo ou não, um começo, um meio e um fim. E se a gente consegue enxergar essa divisão do tempo, as suas fatias dessa forma, nós vamos entender que todas as fatias de tempo ou ciclos são oportunidades
que o Senhor concede a nós para que a gente possa conseguir alcançar o propósito dele para as nossas vidas. Percebe isso? Cada fatia de tempo. E como oportunidade, essas fatias do tempo, podem ter como objetivo começo, continuidade ou recomeço. O que está ligado diretamente com o momento que cada pessoa vive em relação a tudo na sua vida. E pode acontecer que a mesma pessoa, veja, experimente a aplicação dos 3 objetivos juntos na sua vida. Por exemplo, talvez um novo projeto possa estar nascendo nesses dias na sua vida. Para isto, é um começo. Amém? No casamento, talvez você olha e a alegria, a satisfação que você tem é que há anos você vem experimentando o melhor do seu casamento, da sua vida conjugal. Neste caso, o objetivo aqui é continuidade. Talvez para alguns, quando olham para a sua vida com o Senhor, o que se vê é que não existe mais aquela proximidade entre você, entre a pessoa e ele. E neste caso, é hora de recomeço, é hora de retomada, é hora de fechar esse ciclo e iniciar outro, recomeçando uma nova caminhada de relacionamento com Deus. Percebe? E eu acredito, queridos, que essa possa ser a realidade de quase todos aqui, para não ser muito ousado, dizer todos. Quando a gente olha para a nossa vida, nós vamos ver muitos começos propostos para esse novo ciclo que se inicia daqui a pouco. Mas nós vamos ver também áreas na nossa vida que a proposta é dar continuidade, porque a gente entendeu que Deus tem mais. E em outras áreas, nós vamos perceber que Deus nos chama para recomeços. Amém? E com isso em mente, ou seja, que cada novo ciclo que se inicia é Deus nos dando uma nova oportunidade de avançar no cumprimento do seu propósito. Eu quero discorrer com você sobre 3 fatores que podem nos preparar melhor para o aproveitamento dessas oportunidades, que são concedidas a nós pelo Senhor. E o tema que dou a esta palavra hoje é tempo de avançar. Não importa as suas demandas, não importa o quadro que você existe agora, a palavra de Deus para você hoje é tempo de avançar. Amém? Porque a obra que Deus tem para você é única, e Ele é fiel, e deseja completar essa obra na sua vida. Você pode dizer amém? E o primeiro fator que quero destacar é, se nós entendemos isso e queremos avançar, nós não podemos perder o tempo de Deus. Repita comigo, eu não posso perder o tempo de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz isso para ela com muita convicção. Você não pode perder o tempo de Deus. Quando nós lemos Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos, este texto nos traz o significado do tempo na perspectiva de Deus. E o que aprendemos aqui é que existe um tempo determinado por Deus para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Esse versículo, na tradução grega, ele ficaria assim, preste atenção comigo. Tudo tem o seu cronos, tempo humano determinado. E há um kairos, tempo de Deus, para todo propósito. Agora, olha isso, cronos, queridos, é um período de tempo cronometrado, é o ciclo. Esse tempo que acompanhamos aí no relógio, um ciclo de 24 horas, de 7 dias,
de um mês, né? Segundos, minutos, horas, ou seja, é o tempo humano. Kairos é o tempo oportuno. Fala de um lugar apropriado, fala de uma oportunidade favorável. O que significa que mesmo Deus sendo atemporal, ou seja, Ele não está fora, né, ou Ele não está no domínio do tempo, Ele está fora disso. Kairos é usado para descrever o tempo de Deus. Um tempo que não pode ser medido. É o tempo da oportunidade, da nossa oportunidade em Deus. É o tempo em que o céu desce à terra e toca a sua vida e cumpre o propósito divino para você, em você. Entende? Isto, queridos, é o Kairos de Deus. É quando o seu tempo se manifesta no nosso tempo. Sabe aquela junção perfeita? O tempo de Deus, a vontade de Deus se manifesta. E nesse momento, nós experimentamos intervenção de Deus na nossa história e no contexto, né, existencial de nossa vida. Agora, preste atenção. Isto só se torna possível quando há um alinhamento perfeito entre Deus e você. Quando há uma conexão perfeita entre nós. Sem isto, sabe o que acontece? Além do cronos passar, do nosso tempo passar, nós também perdemos o kairos, o tempo da visitação de Deus. E nós precisamos, né, nos ligarmos, estarmos atentos a isso. Então, nós concluímos aqui, queridos, neste ponto, né, que você está sendo ministrado sobre não perder o tempo de Deus. Nós concluímos aqui que o nosso grande desafio é manter-nos alinhados com o Senhor. Aí você pode dizer assim, puxa, mas isso é muito difícil, eu não tenho conseguido. Deixa eu te dizer, você pode conseguir e isto é possível. Amém? Isto é possível. Porque não depende só de você, da sua dedicação e da sua entrega. Sabe, queridos, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse sobre isso, que o Espírito Santo é o nosso consolador, ajudador e o nosso guia. E eu amo João 16, 13, quando Jesus falou sobre ele, ele disse assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade, e não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Percebe a profundidade disso? Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Que o Espírito Santo, ele é aquele que entra nas profundezas do Pai, e ouve dele as verdades acerca de você. E quando ele ouve do Pai essas verdades, qual é o propósito disso? Ele traz essas verdades e as revela a mim e a você. É esse o papel do Espírito Santo. E é por causa disso que eu digo a você que nós podemos sim. Porque não depende de nós, a nossa parte, o único esforço que nós precisamos ter nisso, queridos, é uma vida de busca, de dedicação, uma vida, sabe, de santidade, uma vida de entrega, uma vida de sede e fome pela presença do Senhor, porque quanto mais Deus te tem, mais você tem dele. Quanto mais você se entrega ao Senhor, mais o Espírito Santo se torna, né, este seu guia consolador, esse que te ajuda em todas as coisas. E Jesus está querendo nos ensinar exatamente essa verdade aqui. Então tenha certeza, é possível sim, manter-se alinhado com o Senhor e não perder o tempo da sua visitação, aquele momento em que Ele escolheu antes da sua existência para manifestar o céu na sua vida aqui na terra. E fazer que o propósito dele se cumpra. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente não tem paciência.
E quando a gente fala de não ter paciência, ô geração impaciente é a nossa. Não é verdade? Parece que a gente caminha a passos largos para uma impaciência ainda maior. Se você compra, por exemplo, um computador que tem 8 GB de memória RAM, e usa ele 6 meses, você já quer um de 12, 16. Esses dias nós tivemos a experiência lá em casa, a minha linda pastora trocou de telefone. Irmãos, eu quero o outro, não quero o meu mais não. Porque o meu está uma carroça. Eu vou mexer no dela, você olha, o bichinho já abre os aplicativos. O meu você clica lá e fica, né? Percebe? Porque a gente é o nosso DNA. Só que, queridos, quando a gente fala de tempo, de processo, de ciclos, não é assim com o Senhor. Percebe? É 1 minuto pós minuto. Ele não atropela o processo. Ele não vai fazer a vida passar mais rápido para chegar um momento, né, de você aproveitar apenas 24 horas que você está crendo e orando. Ele quer que você viva crendo, até chegar aquele momento em que Ele vai olhar e dizer, agora chegou o momento do meu Kairos se manifestar na sua vida. E nós precisamos nos atentar para isso. Porque sabe o que tem acontecido com muita gente? O nosso Cronos está passando. E por falta de alinhamento, nós não temos experimentado tudo do Kairos de Deus. E lembre de uma coisa, tempo é algo que nós nunca recuperamos. Perdeu? Já era. Não vou repetir a outra palavra que eu lembrei aqui agora. Perdeu, já era, queridos. Você não recupera mais. Percebe isso? Se preocupe-se em começar, não este novo ciclo que nós entraremos daqui a algumas horas, mas todos os ciclos da sua vida, alinhado com o coração de Deus, fundamentado na palavra, e você vai experimentar um avanço do reino de Deus na sua vida. Nós vamos experimentar um avanço da obra de Deus na nossa vida, que nós ainda não experimentamos. E é isso que Deus tem ministrado no nosso coração para este tempo que se inicia agora. Em segundo lugar, nós precisamos aprender também, é outra grande dificuldade nossa, nós precisamos aprender a deixar o passado no passado. Deixa eu te dizer uma coisa, os ciclos passam. Esse último de 12 meses, 2022, já acabou. O que você pode fazer mais desse ciclo? A não ser alinhar agora para caminhar a partir do próximo que está nascendo. O que você pode fazer para mudar de forma significativa o que você viveu 0 hora até agora, do último dia deste ano? Sabe, queridos, muitas vezes a gente vê uma grande quantidade de gente tendo dificuldade em deixar o passado no passado. Olham para o seu passado e têm uma convicção que não é algo muito agradável. E mesmo não sendo algo muito agradável, e talvez é por causa disso, não conseguem se desconectar dele e olhar para frente e acreditar que tem coisa nova, que tem uma vida a seguir. E aí eu quero começar a mexer no texto que nós lemos de Filipenses 3. Paulo ali, ele está falando aos Filipenses sobre o propósito de Deus para a sua vida. E no versículo 13 que nós lemos, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha só. Irmãos, Paulo olhava para o propósito de Deus para a vida dele. E você vai ver que nós começamos a leitura ele dizendo assim, ó, o que eu quero é conhecer Cristo. Versículo 10. Então ele olha para o propósito de Deus na vida dele, que ele tinha entendido que era conhecer esse Cristo, para que ele pudesse lá na frente fazer parte da ressurreição dos mortos. Ele olha agora e diz assim, irmãos, eu ainda não consegui, mas uma coisa eu faço. E o que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha o que esse cara fala aqui. Eu sei de
um propósito divino que existe para a minha vida, eu sou consciente disso. E eu entendi que para mim continuar avançando, para mim continuar conhecendo esse Cristo de Deus na minha vida, eu preciso esquecer das coisas que ficam para trás. Percebe isso? Nada vai adiantar, criatura, você ficar preso no seu passado, naquilo que você não fez nos últimos anos, no último ano, nos últimos meses, no último dia. Vai mudar? Você ficar sofrendo pelas mazelas que você fez ou por aquilo que você não fez? Não vai mudar. Nós precisamos ser intencionais, práticos, deixar o passado para trás e seguir em frente. Amém? Eu tenho certeza, queridos, que a pessoa, enquanto ela fica ali presa no passado, talvez se você é alguém que está vivendo assim em alguma área da sua vida ou na sua vida, preste atenção nisso. Quando a pessoa fica presa no passado, a verdade é que ela também é impedida de viver bem o presente, porque nada está bom. Nada está bom. Os ciclos continuam vindo e nada está bom. As propostas novas de Deus continuam vindo, as novas oportunidades estão batendo a sua porta todo dia, mas nada está bom, não consegue ver nada, porque os olhos estão lá no passado. Então essa pessoa ela é impedida de viver bem o presente, de aproveitar as novas oportunidades que surgem e com isso pensar no futuro, um futuro melhor. Pior ainda, não consegue. Parece que a pessoa, aquela velha história, viver um dia de cada vez. Eu não vivo um dia de cada vez. Eu vivo hoje crendo num futuro glorioso. Todos os dias da minha existência já estão determinados pelo Senhor. Comigo não tem essa história de viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez é para quem está preso no passado, que se consegue ver aqui e agora. Não, eu vejo lá na frente, queridos. Sabe, o propósito de Deus se cumprindo, e um dia nós estaremos na glória com Ele. E é isso que Paulo está querendo pelo Espírito Santo nos ensinar aqui. E eu quero te dizer nesta noite, queridos, nós precisamos, direção de Deus para você através dessa palavra. Nós precisamos deixar as coisas para trás. Percebe? Deixe o passado no passado, olhe para frente. Erga os olhos e olhe para frente, não importa o que passou, o que viveu, o que foi, o que aconteceu, o que você fez, o que fizeram com você, isso já não importa mais, é passado. Você pode dizer amém? Amém. Deus é fiel, você crê nisso? Ele é fiel, e a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a palavra a seu respeito. Se tem alguém que está interessado em cumprir as promessas na nossa vida, é Ele. Ele é muito mais interessado do que eu e você em ver essas promessas acontecendo na nossa vida. Em terceiro e último lugar, nós precisamos entender qual é a nossa maior necessidade dos momentos. Qual é a sua maior necessidade agora? Deixa eu te fazer essa pergunta. Qual é? Qual é a sua maior necessidade agora? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você precisa de um milagre ou de uma atitude? Qual é a sua maior necessidade? Olhe para essa pergunta e veja agora uma das duas coisas. Você precisa de um milagre ou de uma atitude? Estamos precisando de um milagre ou o que estamos precisando, na verdade, é de atitudes condizentes com a palavra de Deus, com o plano de Deus, para que as coisas mudem, ou mudem. O que nós estamos precisando? Qual é a nossa maior necessidade? Esse é o nosso terceiro ponto. No texto que nós lemos,
além de Paulo dizer que ele estava, esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele diz assim, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Atitude. Amém? Atitude. Muitas vezes nós não precisamos de milagres. Nós precisamos de atitude. Milagre acontece, e como acontece? Mas em muitos momentos na nossa vida, Deus não vai manifestar milagre, porque Ele quer a tua atitude. Ele quer a tua ação. Entende? Ele quer que você se levante e diga, não importa o que eu estou vivendo, o que eu vivi, eu vou avançar, Deus, porque eu creio em Ti e na Tua palavra para a minha vida. Percebe, queridos, e se a nossa realidade é milagre, deixa eu te dizer uma coisa, tenha certeza, Ele vai fazer milagre na sua vida. Agora, se a nossa maior necessidade é atitude, esquece o milagre. Enquanto você estiver pensando e clamando e pedindo um milagre, você vai perder tempo, porque não vai acontecer. E dentro disso aqui, queridos, algo que nós precisamos compreender também é que as nossas escolhas, elas mudam os rumos da nossa vida. Nós podemos tomar decisões que nos mantêm no centro da vontade de Deus, do Pai, ou que nos levam para outra direção, para longe dele. E Paulo, quando ele, fixado o seu olhar nesse propósito divino para a sua vida, consciente, eu quero te levar a pensar nisso, consciente que não havia alcançado o auge, o ápice desse propósito, ele declara que não apenas esqueceria das coisas que haviam ficado para trás, mas que também avançaria para aquilo que está diante dele. Ou seja, para isso, não seria necessário milagre na vida de Paulo. Gente, a gente está falando de Paulo. É tão bom ler a história desses caras, né? Parece que a vida deles funcionava tão bem, a vida cristã. E quando a gente começa a comparar com a nossa, parece que a nossa nunca vai. Parece que é um negócio amarrado. Mas, gente, tinha alguns diferenciais na vida deles que precisam vir a existir na nossa. Já parou para pensar se Paulo, por exemplo, ficasse preso naquele bendito espinho da carne que ninguém consegue explicar o que era? Deus, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um espinho aqui, eu não vou fazer mais nada, eu não vou te servir. Já parou para pensar? Será que ele teria sido o Paulo que a Bíblia nos apresenta? Percebe isso, queridos? Mas ele olhou aqui e entendeu, olha, eu não preciso de milagre, eu não preciso que espinho da carne seja tirado, eu não preciso de milagre, Deus, eu preciso de avançar, e para avançar eu preciso ter atitude, então eu vou caminhar rumo àquilo que o Senhor ainda tem preparado para mim. Qual é a sua maior necessidade hoje? Precisa de um milagre? Ou Deus está esperando uma atitude sua para vir e mudar a sua circunstância, ou te levar a preparar um caminho onde você vai experimentar coisas novas na presença dEle? Eu quero te levar a pensar nisso, queridos. Sabe por quê? Porque Deus tem algo novo, não é só uma música que a gente canta. Dentro de algumas horas, nós estaremos entrando em um novo ano. Irmãos, como o tempo está passando rápido. Como a vida está passando rápida. Não é verdade? E esse é o momento de tomarmos decisões que nos levarão a um estilo de vida. Eu quero te dizer isso com muita convicção no Senhor, que podem nos levar a avançar muito mais nesse próximo ano. Mesmo diante de tudo isso, de todo o cenário tenebroso que a gente tem no Brasil, Deus pode nos levar a avançar muito mais em 2023 do que em todos os outros anos da nossa vida. Sabe por quê? Porque o mover de Deus na nossa vida não se baseia naquilo que a terra proporciona.
A base para o mover de Deus na nossa vida é o nosso coração alinhado com Ele. É a nossa fé que faz o céu descer e tocar a nossa história. Amém? Então eu quero te dizer que, se você entendeu que esse é tempo de avançar, eu quero te desafiar nesta noite a voltar o seu coração para esses 3 pontos, eu quero repeti-los para você. Não perca o tempo de Deus. Gaste o que for preciso para alinhar o seu coração com o coração de Deus. Para que no momento exato, aquele momento, como nós lemos lá nos Salmos, que quando você ainda era uma substância informe, Deus olhou para você e planejou cada um dos seus dias. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso e tomamos a decisão de não perder o tempo de Deus, o kairós do Senhor na nossa vida, e nos dispomos a manter um coração alinhado, pode ter certeza que no momento certo, a intervenção de Deus vem e nós experimentamos o sobrenatural. A segunda coisa, deixe o passado no passado, tire os seus olhos daquilo que você já viveu, daquilo que aconteceu com você, olhe para frente, entenda uma coisa, a sua história ainda não acabou. Você pode dizer um amém bem forte, a sua história não acabou, tem muita coisa para ser escrita e vivida, e só depende de nós. Terceiro lugar, milagre ou atitude. Não fique mais clamando e esperando por milagre, se sua maior necessidade é de ter uma nova atitude diante do Senhor. Não fique clamando, não adianta você pedir milagre, sendo que o que você tem que fazer é avançar, é caminhar, é se colocar de pé e dizer: Senhor, eu estou aqui, pronto para a guerra, bora lá. Percebe, queridos? Ao invés de ficar lá, né, no seu cantinho de dor, de sofrimento, de fracasso, clamando para que Deus vá lá e, como aquele menino que não consegue fazer nada. Não, não, você já é condicionado a se mover, mesmo no meio das piores situações da sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz morada no seu coração, no seu ser. Você pode ficar de pé e manifestar alguma ação ao Senhor nesta hora, que diz a Ele que você recebe essa palavra, que você crê que é um tempo novo, um tempo de avançar, e você não vai abrir mão disso. Você pode começar a levantar as suas mãos e adorá-lo. Você pode começar a dizer a Ele, não mais através de lamentações, mas com palavras de fé, que você está aqui para começar aquilo que Ele tem proposto de novo, para dar continuidade àquilo que Ele já está fazendo, mas também decidido a recomeçar tudo aquilo que precisa de recomeço, de um novo start na sua vida. Você pode começar a orar, e agora no seu lugar, queridos,